O Catecismo de Heidelberg, que a gente estudou na nossa igreja há um tempinho atrás, nos ensina que essa petição fala sobre 3 coisas. Primeira, dizer não, tá ao contrário para vocês, né? Dizer não à nossa vontade. Segunda, confiar na vontade do Senhor. E terceira, fazer a vontade de Deus. Então, dizer não à nossa vontade. Qual é a vontade de Deus para vocês, as crianças? Em primeiro lugar, é obedecer. Obedecer o papai e a mamãe. Então, quando a mamãe fala, Amanda, não pode comer doce agora. Então, a Amanda tem uma vontade, um desejo de comer doces, ela quer ir lá e pegar escondido, mas ela sabe que se ela fizer isso, ela vai estar desobedecendo a mamãe e o papai, e, portanto, ela vai estar desobedecendo a Deus. Tá certo? Então, o que a Amanda precisa fazer? Dizer não à vontade dela. Por mais que ela queira muito aquele doce, se a mamãe disse que não é para ela comer agora, porque ela ainda vai almoçar, ou porque é muito doce para ela naquele dia, a mamãe não permite ela comer. Então, é não, tem que dizer não à nossa vontade, tá certo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente ora. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A segunda coisa que a gente tem que saber é que a gente deve confiar na vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre a boa vontade. É sempre a única boa vontade, tá certo? Como que a gente aprende qual é a vontade de Deus? Vocês sabem. É aqui, nesse livro, a Bíblia. Nós aprendemos a vontade de Deus, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, amando a Bíblia. Olha que lindo que diz o Salmo 119, versículo 129. Ele diz assim: Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Davi está escrevendo assim: ai, como eu amo a tua lei, os teus testemunhos, a tua palavra, como eu amo. A minha alma observa, a minha alma obedece. Nesse trechinho do Salmo 119, dos versículos 129 a 136, é Davi falando. Na verdade, esse salmo todo é sobre a lei de Deus, mas nesses aqui Davi fala: eu choro rios de lágrimas quando eu vejo os homens desobedecendo à vontade de Deus, ou desobedecendo os teus testemunhos, a tua lei. Certo? Então a gente aprende a vontade de Deus na Bíblia. E ela é sempre boa. Então, mamãe e papai, Deus que colocou mamãe e papai na vida de vocês, para que eles cuidem de vocês e para que eles digam para vocês e orientem vocês qual é a boa vontade. Então, a segunda coisa que vocês têm que fazer é confiar que essa é a única boa vontade, certo? E a terceira coisa que vocês têm que fazer é fazer a vontade de Deus, né? Não basta. Opa, caiu aqui. Não basta a gente dizer não à nossa vontade, confiar que a vontade de Deus é boa, se a gente, afinal, não fizer a vontade de Deus, né? Então, qual é a parte de fazer a vontade de Deus? Obedecer. Então, eu disse não à minha vontade, eu confio que a vontade de Deus é boa e eu obedeço, tá certo? Quem foi a pessoa na Bíblia, em toda a história, que fez isso perfeitamente? Quem sabe me dizer? Isso mesmo, foi Jesus. Jesus fez isso perfeitamente. E aí eu vou mostrar para vocês uma figura de Jesus no jardim do Getsemane. Tá todo mundo vendo? Quem se lembra dessa parte da história, né? Jesus estava a ponto de ser entregue para ser morto. Ele foi até o jardim e ele orou ao Pai assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Não é impressionante? Ou seja, se fosse possível, Pai, que
eu não vá para a cruz, mas eu sei que é a tua vontade que eu vá para a cruz, sofrer pelos pecadores que nós amamos, para que a salvação e o reino de Deus chegue até eles. E Jesus cumpriu a vontade do Pai perfeitamente. Então ele negou a sua vontade, ele confiou na vontade do Pai e ele fez a vontade do Pai, porque de fato ele se entregou e morreu por nós. Imagina se Jesus não tivesse feito isso. Nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos salvação, redenção, nenhuma alegria, gozo, sabe? É isso. Essa é a aula de hoje, que nós, quando formos orar, nós pensemos nessas coisas. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como o trabalho de hoje é a tarefa da lição de hoje, eu quero que a mamãe e o papai, junto com vocês, pensem em um personagem bíblico, pode ser qualquer um, que tenha negado a sua vontade e que tenha feito a vontade do Pai. Nós todos fazemos isso. Podemos fazer isso pela graça de Cristo. Nós não fazemos de forma perfeita, muitas vezes nós erramos, mas sempre pela graça de Cristo. E na Bíblia tem vários exemplos, então peguem um exemplo que a mamãe e o papai expliquem para vocês, né? Uma pessoa na Bíblia que tenha negado a sua própria vontade, confiado na vontade de Deus e feito a vontade de Deus. E aí vocês façam um desenho bem bonito sobre essa história e mandem aqui no grupo pra gente ver, tá bom? Um beijo, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Fiquem bem e a gente tem orado por cada um de vocês. E parabéns de novo pro Paulinho, que foi aniversário dele ontem. Feliz aniversário. Estamos com muitas saudades. Tchau, tchau.